olha aí, meu amigo, o senhor Fernando Haddad perdeu as estribeiras de vez. O cara entrou no modo full negação da verdade, no modo full 1984, o molde duplo pensar, porque o cara realmente está falando insanidades verdadeiras na maior cara de pau, como se verdades fossem. Olha só, primeiro ele disse que não houve superávit entre 2015 e 2022, e sim, o pessoal já tá botando a Dilma Rousseff no fogo também para tentar salvar o Lula, porque 2015 ela era presidente do Brasil, você bem se lembra, né? E ele diz que nesse período o saldo acumulado do déficit foi de 2 trilhões de reais, o déficit primário. Beleza, Haddad, e a pandemia? Você não vai desconsiderar nessa história não, porque foi uma coisa completamente atípica, mas ele falou que não. O Bolsonaro pedalou em 2022 para conseguir entregar o superávit primário. E o Lula fez o que nos últimos 2 anos, hein, para conseguir os resultados? Não foi exatamente isso que ele fez? Enfim, mas pior do que isso, o Haddad falou o seguinte: governo Lula não criou imposto nem aumentou a alíquota. Não criou imposto nem aumentou a alíquota. É sério, ele falou isso. Tem testemunha. Tem gente que ouviu o Haddad falando isso. É impressionante o grau de duplo pensar que o sujeito assume. É uma coisa insana. Mas vamos conversar sobre isso, ver as loucuras que o Haddad está proferindo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda muito, pode ter certeza disso, né? Então o Haddad falando aqui numa conferência do BTG Pactual, hoje, terça-feira, dia 25 de fevereiro, a CEO Conference 2025. Pessoal, para pensar. Essa turma aqui já convidou o Paulo Guedes para discursar nesse tipo de evento, né? Eles sempre chamam o ministro da Fazenda, ministro da Economia. Paulo Guedes já falou para essa galera. Agora eles estão ouvindo o Fernando Haddad. É mole um negócio desse? Imagina a queda na qualidade do evento. Ter um ministro da Fazenda como Haddad discursando para essa galera do mercado. Não tô nem aí para eles, porque grande parte desses indivíduos que frequentam esse tipo de evento fizeram L, botaram o Lula sabendo da desgraceira que seria. Então eles merecem ouvir abobrinha e coisa muito pior do que isso, sem sombra de dúvidas, né? Então, em 2022, se você bem se lembra, nós tivemos um superávit primário de 54 bilhões de reais. Sim, o governo Bolsonaro entregou um resultado positivo, né? Mas o Haddad falou que isso aqui foi um calote nos precatórios que foram dados aí, transferências de recursos para governadores e tudo mais, né? E falou que o déficit primário do Lula aconteceu porque o governo precisou fazer os pagamentos dos precatórios. E não, meu amigo, não. Qual é a do Fernando Haddad? Os precatórios não entraram no cálculo da questão fiscal, embora tenham entrado sim no cálculo do déficit primário, só que o déficit primário foi de 230 bilhões de reais em 2023, os precatórios foram 90 bilhões de reais, sendo que o Lula pagou de 2024 também numa sentada só. Aliás, eles falam, né? Falaram que não, o Bolsonaro pedalou 90 bilhões de reais dos precatórios. Não, era metade do valor que era para ter sido pago na época do Bolsonaro. Ainda daria superávit, um pequenininho. A outra metade desse valor que foi pago era de 2023, já do governo Lula. Mas eles gostam de distorcer a informação e botar a culpa no Bolsonaro. É claro, mas fora os precatórios, tem uns 140, 150 bilhões de reais de déficit primário em 2023, muito disso motivado pelo Bolsa Família elevado, que foi um combinado ali naquela PEC da transição, que a gente bem sabe, né? Então, o Haddad fala que se tirar a pandemia dá 1,5 trilhão de reais de déficit primário. Eu não tenho certeza se dá isso aqui tudo não, então eu teria que ver os números, ele tá falando de cabeça nesse sentido aqui, né? Só que a coisa não pode ser analisada tão superficialmente assim, porque não é só o problema da pandemia. E a crise econômica causada pelo PT? Não pode entrar nesse cálculo, não pode entrar aqui nesse tipo de comparação. Para ser justo, teria que pegar 2019 e 2022 apenas e fazer uma ponderação desses números para falar do Bolsonaro, porque aí já tinha
o Temer já tinha meio que resolvido alguns problemas econômicos, deixado a coisa bem cimentada para o governo seguinte, e o Bolsonaro já pegou a economia mais estabilizada do que quando o Temer assumiu lá atrás, depois do impeachment, que era um país completamente escangalhado. Não dá para comparar isso aqui, e não dá para comparar o Brasil que o Lula pegou das mãos do Bolsonaro com aquilo que estava lá em 2015. São cenários completamente diferentes. O Brasil em 2023 estava voando. Safra recorde, a economia estava bombando no primeiro semestre e ainda assim o governo Lula conseguiu ter um resultado primário terrível, abominável. E 2024 também. Ah, mas foi muito menor, né? Teve 11 bilhões de reais. É claro que um monte de coisa ficou de fora dessa contagem aí. E o governo teve uma arrecadação recorde, quebrando todos os recordes em 2024. E ainda assim não conseguiu fechar as contas. É isso que realmente importa nessa análise, né? Mas é o duplo pensar do Fernando Haddad, que fica pior quando ele vai falar de impostos, né? Aí o negócio fica grosseiro, de fato. Nesse mesmo evento, né? Falando groselha, falando abobrinha pro pessoal do mercado financeiro, ele disse o seguinte, né? Que o PT não criou, o governo Lula não criou nenhum imposto. E o diabo da taxa das comprinhas, das blusinhas, isso aí não foi criação do PT, não? E a taxação das offshores não foi criação do PT também, não? E a ideia de voltar com a oneração da folha de pagamento não foi ideia do PT? Não, isso aí é coisa da nossa cabeça, nunca aconteceu, né? E aí ele falou que não aumentou a alíquota dos tributos já existentes. Gasolina e diesel que o digam, né, o senhor Fernando Haddad. Isso não aconteceu em 2023, no começo de 2024. É uma memória falsa, é o efeito Mandela na cabeça dos brasileiros, né? O cara é absurdo de fato, né? É uma coisa assim completamente insana. E ele falou que o orçamento aqui teve a menor receita primária da história, né? Que aqui teve 18,3% no ano passado, sem aumentar a carga tributária, né? Como assim, meu amigo? Não se criou imposto, não se aumentou a alíquota. Nada, só se cobrou um pouco de quem não paga. Caraca, meu amigo, é uma coisa insana a cabeça do Fernando Haddad, de fato, né? Enfim, uma coisa completamente vergonhosa, uma coisa completamente insana, e é o duplo pensar realmente. É um patamar de negação da verdade em que o cara não tem nenhum receio de mentir, de falar descaradamente algo que todo mundo sabe que não é verdade. Tanto a questão do déficit quanto a questão tributária. Mentira, mentira, mentira do Haddad, diante de um público de testemunhas que vão poder atestar posteriormente que o ministro da Fazenda do Brasil falou nesses termos, né? É difícil de acreditar, mas governo PT, um governo que gosta da mentira, que gosta de distorcer os fatos para tentar mudar a cabeça das pessoas. Obviamente, se nem o Lula, o grande chefe dessa turma, consegue fazer isso na atualidade, que dirá o Fernando Haddad falando para um monte de gente do mercado financeiro. Aí que não vai colar, de fato. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.